A gente abre espaço para mais uma entrevista do Bastidores CNN. Seguimos repercutindo as últimas pesquisas que mostram a queda da aprovação do governo Lula. Um dos recortes que chama a atenção é a perda de apoio popular no Nordeste, região onde Lula costumava registrar índices expressivos de votação historicamente. Em 2022, só para ficar em um exemplo, o petista venceu Jair Bolsonaro nos 3 estados da região, chegando a quase 70% dos votos válidos. Só que, segundo o Datafolha, a aprovação de Lula caiu 16 pontos percentuais entre dezembro e fevereiro, lá no Nordeste. Por isso, a gente abre espaço para receber o governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é do PT. Boa tarde, governador. Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Vamos começar jogando um olhar sobre esse ponto da pesquisa. Na sua avaliação, governador, o que motiva essa queda, essa falta de entusiasmo do eleitorado nordestino com o presidente Lula? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo, aos telespectadores da CNN, um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu posso falar um pouco mais sobre o Piauí, o estado que eu governo. Houve realmente uma oscilação negativa na avaliação do presidente Lula, mas ele continua amplamente aprovado pela população, com um indicador acima de 65%. É claro que houve, como eu falei, uma pequena queda, certamente isso tem a ver com essa questão da inflação dos alimentos, que é algo, a meu ver, passageiro, algo que tem uma solução, e também com a presença maior do presidente na região, no estado do Piauí, tudo que o governo está fazendo, que às vezes essa comunicação dessas entregas, que precisa ser aperfeiçoada, não está chegando essa informação na ponta. Então, acredito que é algo passageiro e reversível no curto prazo. Governador, o preço dos alimentos é um grande problema hoje no país. A gente estava com ministro Camilo Santana há pouco, da Educação, dizendo que é um problema que o governo tem de resolver e isso impacta principalmente a população mais carente. O senhor acha que esse deve ser o foco do presidente Lula nesse momento? Olha, do ponto de vista econômico, sem dúvida, a inflação deve ser o foco principal, especialmente a inflação dos alimentos. Acho que essa super safra que nós vamos ter e com mais incentivos ainda à produção, tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio, podem repercutir positivamente no arrefecimento desses preços, bem como a confiabilidade da política econômica, que pode estabilizar mais ainda a questão cambial do dólar, que já tem diminuído o valor nas últimas semanas. Esperamos que isso continue com esses dois fatores, o aumento da produção e também a diminuição do dólar. Acredito que teremos boas notícias em relação ao preço dos alimentos nas próximas semanas e meses. Agora, governador, o senhor assume agora, né, neste momento, essa presidência do Consórcio Nordeste. Eu queria entender por onde caminham as demandas do consórcio e como é que vocês imaginam a ponte com o governo federal. O Consórcio Nordeste, que no governo passado atuou em diversas situações, assim como quase que uma trincheira de resistência ao governo Bolsonaro em reação a medidas da gestão passada. Olha, é verdade que o Consórcio Nordeste surgiu na gestão anterior, na legislatura anterior, como um movimento para unir os estados, defender os interesses da região, principalmente no momento em que o Pacto Federativo era constantemente atacado. No governo atual, nós vemos o contrário. O presidente Lula tenta realmente fazer pontes junto aos governadores e aos prefeitos, reforçando o Pacto Federativo. E ainda na legislatura passada, nós tivemos o fenômeno da pandemia, que o consórcio teve que, de forma muito altiva, fazer diferente do que o governo federal anterior recomendava. Então, foi um momento muito importante do consórcio. Nesse momento atual, que eu assumo agora a presidência por esse ano, já foi presidido também pela governadora Fátima e o governador João Azevedo. O foco é fortalecer essa colaboração com o governo federal, defender os interesses da região, junto aos ministérios, junto ao Congresso Nacional, junto também aos tribunais superiores, porque há temas relevantes em todas essas esferas, e também colaboração de boas práticas. O consórcio tem esse papel, temos as câmaras temáticas, para exatamente diminuir a curva de aprendizagem de um estado em relação ao outro, para uma política pública bem-sucedida, que foi feita em um estado, ser copiada por outro. Então, é uma experiência muito bem-sucedida, e eu espero, ao longo desse ano, contribuir, dar a minha contribuição para fortalecer, defender os interesses da região,
sobretudo na área econômica, e também compartilhar as melhores práticas entre os estados da região Nordeste. Governador, eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para fazer uma pergunta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está avaliando quais os estados estão aptos a receber dinheiros do Fundo Nacional de Segurança Pública para investir em câmeras corporais, e o estado do Piauí é um dos que está sendo avaliado. Um dos critérios que são determinantes para os estados receberem esse recurso é que as câmeras corporais sejam no modo ininterrupto e não no modo liga e desliga. É uma questão, inclusive, que divide São Paulo aqui. Queria saber, no estado do Piauí, as câmeras são ininterruptas? A ideia é que as câmeras sejam ininterruptas. O que o senhor acha sobre as câmeras que são no modo liga e desliga, como defende o governador Tarcísio de Freitas? Olha, nós seguimos a recomendação do governo federal. Então, estamos alinhados com o ministro da Justiça, com o Ministério da Justiça. Amanhã, inclusive, estaremos recebendo no Piauí a Secretaria Nacional de Segurança Pública para exatamente celebrar o início dessa operação com câmeras corporais. Então, será um processo gradativo. Eu acredito que essa medida de transparência é importante para as forças de segurança e para os cidadãos de forma geral. E, como nós sempre defendemos, o investimento em tecnologia, em inteligência e em integração é o melhor caminho para a gente combater a criminalidade. O Piauí tem conseguido reduzir os indicadores de homicídios por 2 anos consecutivos acima de 10% de queda, e também o crime de roubo e furto, sobretudo de celulares, uma queda superior a 40%, exatamente porque estamos investindo fortemente em tecnologia, inteligência, integração, inclusive com o Poder Judiciário, é extremamente importante, e tendo uma atuação firme no combate ao crime organizado, com muitas operações integradas que têm resultado realmente numa redução da criminalidade a partir da prisão desses criminosos que insistem em cometer esses crimes que muito prejudicam a nossa população, e é a prioridade absoluta da população e, portanto, é a prioridade do nosso governo. Governador, Donald Trump tem feito acenos preocupantes em relação ao meio ambiente. A gente vai ter a COP30 esse ano no Brasil. Como o consórcio do Nordeste está atuando para a preservação do meio ambiente? Olha, eu costumo dizer que o Nordeste tem uma grande oportunidade para o próprio Nordeste, para o Brasil e para o mundo, que é a transição energética. O Nordeste é o maior gerador de energia renovável, eólica e solar, tem tudo para ser o maior desenvolvedor de projetos de hidrogênio e, a partir daí, fazer uma neoindustrialização do Nordeste a partir de uma indústria verde, geradora de empregos de qualidade e sintonizada com essa temática ambiental. Eu realmente acho que essas metas de descarbonização da indústria global são reais, as empresas estão levando a sério, mesmo que alguns países teimem em apostar no contrário ou não coloquem isso como prioridade. É um movimento irreversível e, portanto, o Nordeste é o candidato natural no Brasil e na América do Sul para ser o grande beneficiário da transição energética, gerando emprego, seja na geração, seja no consumo dessa energia renovável para industrializar a nossa região. Então, esse é um dos temas prioritários do Consórcio Nordeste. Temos tido várias reuniões com o Ministério de Minas e Energia e todos os órgãos relacionados ao sistema elétrico brasileiro para exatamente garantir que não tenha nenhum gargalo, tanto para a geração de energia quanto para o consumo de energia renovável. Só para você ter uma ideia, o Piauí produz 7 gigawatts de energia, 100% limpo, e só consome 1 giga, ou seja, temos 7 vezes a energia que a gente consome. Isso hoje é exportado, essa energia a partir do sistema elétrico, para outras regiões do país. Nós queremos que essa energia, além de ser produzida no Piauí, seja consumida no Piauí. Isso vale para todos os estados do Nordeste, porque quem tem essa energia verde e barata tem tudo para industrializar a sua região, o seu estado. Governador, agradecemos a participação no nosso Bastidores, espaço aberto para uma próxima conversa muito em breve. Recebemos aqui o governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é também o novo presidente do Consórcio Nordeste. Até uma próxima. Até breve.